Olá! Vamos mergulhar num tema que molda quase tudo o que fazemos: a aprendizagem. E não estou a falar da escola, mas sim daquele motor invisível por trás dos nossos hábitos, medos e até das nossas alegrias. A ideia é percebermos juntos como é que isto tudo funciona. Para começar, uma pergunta que se calhar bate certo para muita gente. Quem é que nunca deu por si a pegar no telemóvel assim, do nada, sem qualquer notificação? Quase como um instinto, não é? Bem, a resposta está precisamente nos mecanismos fascinantes que vamos explorar hoje. Pois é. Ao contrário de muitos animais, a maior parte daquilo que fazemos não vem, digamos, de fábrica. É aprendido. E esta capacidade de aprender que nos dá uma flexibilidade e uma adaptabilidade, uau, incríveis. Permite-nos ajustar o nosso comportamento com base naquilo que vamos vivendo. Ok, então, por que é que aprendemos? No fundo, aprender é um processo de sobrevivência e de otimização. Basicamente, trata-se de identificar que ações levam a melhores resultados e, claro, ajustar o nosso comportamento para as repetir. Se formos ver a definição mais formal, ela diz-nos algo que é absolutamente crucial. A aprendizagem é uma mudança a longo prazo que resulta da experiência. Não é só uma questão de amadurecimento natural do corpo. É o que nos permite, de facto, evoluir ao longo da vida. Vamos então à nossa primeira chave mestra. Esta foca-se naquelas respostas automáticas, sabem? As involuntárias. E para a percebermos bem, temos mesmo de falar da famosa experiência de Pavlov. Ok, vamos lá ver isto passo a passo. No início, o sino não significa absolutamente nada para o cão. A comida, claro, fala o salivar. É natural. O que é que o Pavlov fez? Começou a tocar o sino imediatamente antes de dar a comida. Repetidamente. E depois de várias vezes, puf, acontece a magia. O cão começa a salivar só de ouvir o sino, mesmo sem haver comida à vista. Foi criada uma nova associação no cérebro dele. E o que é fascinante nisto tudo é como podemos pegar nesta magia e decompô-la em ciência. Reparem, o sino, que antes não significava nada, era um estímulo neutro. A comida, essa era um estímulo incondicionado, porque, pronto, provoca uma resposta natural, sem treino. E o que é que acontece? Depois do treino, o sino transforma-se num estímulo condicionado, capaz de provocar por si só uma resposta condicionada, a salivação. É uma fórmula super elegante que explica imensas das nossas reações automáticas. E atenção, este processo não se aplica só a cães a salivar. Infelizmente, também funciona com emoções como o medo. Naquela experiência controversa do pequeno Albert, que hoje seria eticamente impensável, claro, os investigadores associaram um barulho muito alto e assustador à presença de um rato branco. Em pouco tempo, o bebê passou a ter pavor do rato. Mas o mais impressionante foi o que veio a seguir, a generalização. Ele começou a ter medo de tudo o que era branco e felpudo. Coelhos, casacos, o que mostra como uma única associação pode espalhar-se. Muito bem, vamos agora passar para a segunda chave mestra. Se a primeira era sobre reações automáticas, esta governa as nossas ações voluntárias, aquelas que fazemos de propósito para atingir um objetivo. A ideia central aqui, que vem de um psicólogo chamado Thorndike, é a chamada lei do efeito. E é super simples, na verdade. As ações que são seguidas por consequências satisfatórias tendem a ser repetidas, já aquelas que são seguidas por consequências negativas tendem a desaparecer. O nosso comportamento é, no fundo, uma constante aposta no que vai acontecer a seguir. E para analisar isto, o psicólogo B.F. Skinner deu-nos uma ferramenta fantástica, o modelo ABC. Para se perceber um comportamento, é preciso olhar para o antecedente, o que acontece antes, o comportamento em si e a consequência, o que acontece depois. Há uma mnemónica fácil para isto. A provoca, C acontece e a outra C decide se repete. Simples e poderoso. Ora bem, agora que percebemos o modelo, vamos ver as ferramentas que ele nos dá para moldar o comportamento. E são essencialmente 4 ferramentas principais que podemos usar. Ok, aqui está um mapa. E pode parecer complicado, mas é mais simples do que parece. Pensem assim: reforço significa sempre aumentar um comportamento. Punição significa sempre diminuir. E depois, positivo significa adicionar alguma coisa e negativo significa remover alguma coisa. Vamos ver cada um deles. Este é o mais fácil de perceber, o mais intuitivo. Fazemos alguma coisa, recebemos algo bom em troca e, por isso, é mais provável que o repitamos. Pensem num elogio do chefe depois de um trabalho bem feito, ou no sabor delicioso daquele chocolate depois do jantar. Até um simples gosto numa publicação nas redes sociais funciona como um pequeno reforço positivo que nos incentiva a publicar mais.
Este aqui é muitas vezes confundido, mas é extremamente poderoso. Neste caso, o comportamento aumenta porque nos livra de algo que não gostamos. O alarme do cinto de segurança é o exemplo perfeito. Aquele som irritante só para quando se põe o cinto. O nosso comportamento de colocar o cinto é reforçado, não por um prémio, mas pelo alívio de remover algo desagradável. Outro exemplo, tomar um analgésico para acabar com uma dor de cabeça. O comportamento é reforçado porque remove a dor. Muito bem, agora vamos para o outro lado da tabela. O lado da diminuição de comportamentos. A punição positiva acontece quando se adiciona uma consequência má para que o comportamento não se repita. A multa de trânsito é o exemplo clássico. O comportamento de conduzir em excesso de velocidade leva à adição de algo desagradável. A multa, o que diminui a probabilidade de o repetirmos no futuro. E por fim, a punição negativa. Esta envolve tirar algo que a pessoa valoriza. Por exemplo, se um adolescente não cumpre as regras, os pais podem tirar-lhe o telemóvel por uma semana. O comportamento indesejado leva à remoção de algo bom. O objetivo é exatamente o mesmo, diminuir a probabilidade de aquele comportamento acontecer outra vez, porque a consequência foi a perda de um privilégio. Ok, então já sabemos como aumentar ou diminuir comportamentos. Mas o que é que os torna automáticos, duradouros? O que cria um hábito? A resposta está no timing das consequências, e o Skinner descobriu isto quase por acidente, quando ficou sem comida para os ratos de laboratório. Ele percebeu que não precisava de recompensar os ratos todas as vezes que eles faziam o que ele queria. Na verdade, ao recompensá-los apenas às vezes, o que se chama reforço intermitente, criava um comportamento muito, mas muito mais persistente. É fácil de perceber. Se uma máquina de venda automática dá um chocolate sempre e um dia falha, a pessoa desiste logo. Mas se a recompensa é intermitente, como numa slot machine, continua-se a tentar na esperança de que desta vez é que vai ser. E este gráfico mostra isto de uma forma brilhante. Um salário fixo, claro, motiva, mas a motivação tende a aumentar perto do dia de pagamento. Uma comissão por venda já motiva mais, mas nada supera um esquema variável e imprevisível, como o de uma slot machine ou o de verificar as notificações nas redes sociais. É precisamente essa imprevisibilidade que nos prende. Bem, agora que temos estas duas chaves mestras na mão, vamos juntá-las para ver como é que elas operam constantemente à nossa volta, muitas vezes sem que nos apercebamos. Então, para resumir, o ponto crucial é este. O condicionamento clássico liga estímulos para criar reações automáticas involuntárias. Pensem no jingle de um anúncio que nos faz sentir bem sem sabermos bem porquê. Já o condicionamento operante usa consequências para moldar as nossas ações voluntárias, como trabalhar para receber um salário. Um molda as nossas reações, o outro molda as nossas ações. Com este conhecimento, é quase como se passássemos a ter uns óculos especiais que permitem ver estes mecanismos invisíveis. De repente percebe-se porque é que a música no supermercado nos faz sentir de uma certa maneira, ou porque é que o design de uma aplicação nos faz voltar vezes sem conta. Estes princípios estão, literalmente, em todo o lado, a moldar o nosso mundo e as nossas escolhas. O mais poderoso nisto tudo é que, ao entender o código por trás do comportamento, ganhamos a capacidade de o reescrever, seja para construir um hábito positivo ou para entender e quebrar um que seja negativo. A questão que fica no ar é, agora que o código é conhecido, que hábito se pode escrever primeiro?